Esta vez eu recebi um aluno em que ele estava a treinar desta forma. Então, a divisão de treino é peito e tríceps, costas e bíceps, pernas e ombro e braço, que não é uma má divisão de treino, mas o que vai interferir no quão mau este treino está prescrito, o facto dele fazer muitas séries. Peito e tríceps, primeiro treino da semana, supino inclinado com halteres, 15, 12, 10 a 8, ou seja, 4 séries com carga progressiva. Crossover 15, 12, 10 a 8. Supino reto 4 séries de 6. Flies para peito 15, 12, 10, 8 mais 2 drop sets e 3 cluster sets em chest press. Ou seja, só em peitoral num único treino nós temos 4, 8, 12, 16, 18, 23 ou 21, desculpem, 21 séries para peito num único treino. Sabem quantas séries destas é que ele está a aproveitar? Zero. Porque quando a pessoa faz muito volume, só mostra uma coisa: ela não aproveita cada série ao máximo, logo ele não se sabe treinar. E se repararem no resto do treino, para costas exatamente iguais: 4 séries, 4 séries, 4 séries, 4 séries, 4 séries, 20 séries para costas num único treino. Para pernas, 4 séries, 4 séries, 4 séries, 3 séries, 3 séries, 3 séries, mais 4, mais é muita série e ele de certeza que não está a aproveitar e a falta de resultados dele vem muito por causa do treino. Há um volume exacerbado, um volume que ele não está a conseguir executá-lo da melhor maneira e é preciso corrigir isto o máximo possível. Ou seja, não é a divisão de treino que é má. Não é os exercícios que ele escolheu que estão mal escolhidos. É a quantidade de volume que ele faz que ele não precisa e só o afeta tirando rendimento, tirando progressão e não o deixando recuperar suficientemente bem para progredir cargas. Então vamos ver o que é que eu fiz para dar a volta a este treino mal feito. Primeiro, obviamente que vocês já viram, eu pergunto qual é o treino anterior, né? E isto já me dá muitos insights sobre aquilo que eu vou ter que prescrever. Depois pergunto quantos dias na semana ele tem para treinar, porque não me adianta eu prescrever 5 treinos se ele só pode ir 3 vezes ao ginásio, por exemplo. Pergunto também, obviamente, quais são os exercícios preferidos para cada grupo muscular, para ver e para poder encaixar quais são aqueles exercícios que ele mais gosta na rotina de treino. Obviamente pergunto também quais são as máquinas que ele tem no ginásio. Isto para quê? Para eu não prescrever nada que ele não tenha. Uma coisa que eu pergunto que é a pirâmide de preferências. Para quem não sabe, a pirâmide de preferências é isto que vai ditar a divisão de treino deles. Se ele me diz, por exemplo, que quer ver mais evoluídas as costas e os braços, eu não vou passar 3 treinos de perna. Quando ele me diz que perna ele não quer ver assim tão evoluída, não, se calhar meto menos um dia para perna e mais um dia para costas, ok? Então isto é que vai interferir muito em qual é a divisão de treino dele. Ao que ele me mostrou que era o upper, ou seja, a parte de cima, a parte do tronco, peito e costas, e perna, pondo o braço e o ombro um bocadinho mais de lado. Posto isto, então eu decidi ter uma divisão de treino em que seria um pull e um push, e eu ponho aqui o pull porque eu tenho sentido que quando faço push antes dos treinos de pull, eu vou para o pull um bocado dorido e isso implica um bocadinho no meu range of motion de alguns exercícios, então coloco o pull primeiro e depois o push, dou ali um descanso e coloco um treino de lower e mais um de pull e um de push. Ou seja, vocês veem que os músculos que ele queria ver mais desenvolvidos são aqueles que ele vai treinar mais na semana. Como é que está a divisão do volume? Ele antes tinha 8 séries para isquiotibiais, 13 séries para quadríceps, 20 para dorsal, 21 para peito, 18 séries para bíceps e para tríceps, 8 de deltoide frontal, 4 de lateral e 3 de posterior. Ou seja, o músculo que ele quer ver menos evoluído, o braço, é aquele que ele treinava mais. Não faz qualquer tipo de sentido isso. Então eu tive que ajustar isto. E obviamente que lhe baixei bastante o volume. Não pode ser muito, caso contrário. Como ele ainda não sabe aproveitar cada série ao máximo, o que é que ele vai retirar daquela diminuição do volume? Menos trabalho. Se ele já trabalha pouco, ou seja, trabalha com pouca eficiência, e eu passo a trabalhar muito, muito menos aquilo que ele trabalhava, ele como não vai ganhar eficiência do dia para a noite, o que ele vai acabar por notar é uma diminuição do glicogênio muscular, da água intramuscular, ou seja, o aspecto do músculo vai ficar um bocadinho mais vazio, um bocadinho mais mole, e ele vai pensar que está a perder massa muscular. E para isso não acontecer, eu faço diminuições progressivas, de modo a que eu comece a estimular um bocadinho a eficiência dele, mas que também não tire o trabalho do dia para a noite. Ok? Então qual é o volume dele neste momento? 6 séries para isquiotibiais, menos 2.
para quadríceps menos 4 séries, para dorsal menos 4, para peito menos 5, para bíceps e para tríceps menos 6 séries, para o ombro menos 4, para lateral é exatamente o mesmo, porque o volume de antes já era baixo, e para posterior exatamente igual. Aumentei um bocadinho o volume de abdominal e acrescentei o trabalho de gêmeos que ele não tinha. Com este volume todo, nós conseguimos perceber que nós temos um treino de pernas apenas, ou seja, nós temos que pôr 6 séries de isquiotibiais e 9 séries de quadríceps para o treino de pernas, que vai dar aproximadamente 15 séries numa sessão, e para isso não acontecer, eu dividi o treino de isquiotibiais em duas sessões, em que numa sessão ele faz RDL, que é na sessão de pull, na primeira sessão da semana, onde vai-lhe dar algum tempo para ele descansar até o treino de legs, e o resto do treino de isquiotibiais ele vai fazer no treino de perna, ok? No treino de legs. Então ele vai ter o volume de quadríceps todo numa sessão, as 9 séries, e vai ter mais 3 séries, dando um total de 12 séries numa sessão para o treino de perna. Depois, o volume de peitoral e o volume de dorsal, nós temos 16 séries. E como nós vamos ter 2 treinos para cada uma destes grupos musculares, eu posso simplesmente dividir em 2 este volume que ele tem numa semana, em 2 sessões, onde ele vai dar tempo para ele recuperar tempo da próxima sessão e onde ele vai ter um volume por sessão que não é extremamente alto e que ele vai conseguir fazer todos os exercícios, todas as séries, de forma eficiente. Então, para cada uma destas sessões, nós vamos colocar 8 séries de dorsal, mais 8 séries de peito, em cada push e em cada pull. Dando assim o treino de pull, por exemplo, um RDL, 3 séries, remada unilateral, que é os exercícios preferidos dele, 3 séries, remada T, uma pega neutra, um bocadinho para trabalhar mais a upper back, uma vez que o remada único, um halter, trabalha um bocadinho mais o grande dorsal, e mais 2 séries para puxada pronada. Ok? Esta divisão de 3-3-2 é de forma a eu ter uma divisão de volume que seja equilibrada. Não preciso de colocar mais exercícios e dividir isto em 2-2-2-2, porque 3 exercícios para as costas, para uma pessoa que é iniciante, é mais que suficiente. Muitas pessoas acabam por adicionar volumes ou adicionar exercícios a mais naquilo que realmente é preciso, porque o músculo não precisa de mais que 3, 4 exercícios por sessão. E aquilo que vocês me vão ver a fazer é que na próxima sessão eu vou mudar um bocadinho os exercícios, mas os músculos a trabalhar em cada um deles vai ser exatamente o mesmo. É só uma forma de tirar um bocadinho da monotonia, de forma de ele não ter treinos sempre iguais, mas na verdade ele não precisa mais do que, por exemplo, estes 3 exercícios. Ok? E depois temos aqui o trabalho de bíceps, que fiz exatamente a mesma coisa. Ele vai ter 12 séries na semana, então eu dividi 6 mais 6 em cada treino de pull. O treino de push é exatamente a mesma coisa. Ele vai fazer 6 séries para, ou melhor, 8 séries em que eu divido 3 mais 2 séries de peitoral. Vai ter ali 2 séries de press de ombros que vai dar o total de 4 séries na semana e depois ainda vai ter mais 2 séries de laterais que vai dar 4 na semana e 6 séries de tríceps que vão dar as 2 séries de tríceps numa semana. Ou seja, o que vocês conseguem ver aqui basicamente é que a maneira de eu dividir este volume por sessão, eu tendo sempre a escolher exercícios que ele mais gosta, exercícios que não deem um dano acentuado muito grande, nenhum dano muito acentuado. Se vocês virem, quase todos os exercícios são fases médias, encurtadas, médias, alongadas, não exercícios em que põem grande tensão no alongamento, porque é iniciante, ele não vai conseguir tirar grande partido disso, nem recuperar muito bem sobre esse tipo de exercícios. E depois escolher, mais uma vez, exercícios que ele goste, que lhe deem prazer, porque o que eu quero trabalhar com ele numa primeira fase é a eficiência. Então tenho que escolher exercícios que ele goste, que ele queira fazer, que ele queira dar mais, para eu começar a estimular a eficiência do treino dele. Eficiência e eficácia, acima de tudo também. A perna, como já disse, o leg curl sentado e depois dividi isto em 3 exercícios. Agachamento, um leg press unilateral, que vai trabalhar um bocadinho mais o glúteo, as fibras do glúteo médio. Uma extensora, que ao contrário dos outros 2 movimentos, não trabalha bem o reto femoral. A extensora já o faz. Depois panturrilha em pé e aqui e aqui pela única vez na semana o trabalho de abdominal. E pronto, e o que é que vocês veem aqui? Que tem 3 séries sempre quase com a mesma intensidade, sem grandes loucuras, não precisa de fazer 15, 12, 10, 8, porque isso é uma pirâmide crescente. E para atletas iniciantes eu não gosto de colocar isso, porque caso contrário ele vai chegar à série mais pesada muito fadigado e não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é que ele aprenda a importância de warm-up sets, de feeder sets e que vá para as primeiras working sets com muita energia e com uma carga que ele nunca pegou antes,
por causa da fadiga das pirâmides crescentes. Agora o meu trabalho com ele vai ser simplesmente ensiná-lo a treinar, ensiná-lo a execuções corretas e, obviamente, a treinar perto da falha, coisa que ele de certeza que não fazia, dado ao volume de treino todo que ele tinha. Ok? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vocês tenham gostado desta transformação que eu coloquei no treino do meu aluno novo. Se gostam deste tipo de conteúdos e gostavam de ver mais aquilo que eu faço dentro do meu trabalho, digam-me aqui nos comentários e eu vejo-vos no próximo vídeo. Se quiserem fazer parte do acompanhamento online, primeiro link na descrição, cupom de na Prozis e agora sim, vejo-vos no próximo vídeo. Meu nome é Tuca, fui!